Então, a aula de hoje vai ser sobre motores trifásicos, tá? Motor trifásico. A gente vai fazer o acionamento, o comando, né, para acionar esse tipo de motor. O motor trifásico ele tem uma grande vantagem que ele não precisa ter nada que impulsione ele inicialmente, né, para que ele comece a girar, tá? Muito por conta de como é formada a corrente alternada, né? E as três fases diferentes. Então, só vamos relembrar lá como que é o princípio de funcionamento de uma corrente alternada. Ela é gerada através de campos magnéticos. Então, vamos fingir aí que um campo magnético mais básico seria o ímã, né? E vamos fingir que esse ímã seja tão poderoso que ele consiga ter influências aí numa bobina, isso no gerador lá, tá? O que acontece? Vamos pegar um pedacinho desse gerador aqui que seria uma forma de condutor mesmo, né? E os elétrons estão aqui dentro circulando. Então eu peguei aqui esse pedacinho aqui de condutor, tá? Quando eu aproximo esse ímã, esses elétrons aqui eles começam a percorrer um caminho, tá? E vai aumentando. Quanto mais eu vou aproximando, maior a quantidade de elétrons que vai circulando por um caminho, tá? Quando eu aproximo e paro, aí esses elétrons param nesse ponto que eles percorreram, tá? E aí quando eu começo a afastar o ímã, tá? Esses elétrons começam a retornar de forma impulsiva no sentido contrário, tá? Então eles vão voltar para o lugar onde eles estavam, tá? E vão ficar indo e voltando, tá? Então isso acaba a corrente elétrica ela forma um campo magnético aqui ao redor também da bobina e tal, né? Que é o princípio do motor. E essa ida e volta aqui, né, faz com que a corrente ela tenha uma forma mais ou menos parecida com uma que a gente chama de onda, né? Então uma senoide, tá? Então ela começa em zero aqui e vai aumentando a quantidade de elétrons que vão circulando, isso aqui falando na corrente elétrica, até chegar num valor máximo. Depois ela começa a diminuir, tá? Até zerar. Quando ela zera, então é quando o ímã está começando a se afastar, e daí os elétrons invertem o sentido, né? Eles começam a voltar para o lugar. Então eles vão fazendo a mesma proporção e até vão ir até um valor máximo negativo, que é o mesmo do positivo. Daí quando começa a aproximar o ímã, para o ímã lá, ele começa a diminuir a quantidade de elétrons até zerar, e daí começa tudo de novo, tá? Então ele faz essa repetição aqui 60 vezes por segundo, tá? Então o que é uma turbina, né, de geração de energia elétrica? É justamente um ímã que fica afastando, como se fosse um ímã que fica afastando e aproximando das bobinas para surgir a movimentação dos elétrons num sentido e outro, tá? E aí faz a corrente alternada acontecer. Beleza. Só que se a gente se basear por uma única fase, ela não é suficiente para fazer um motor girar, né? Tanto que no motor monofásico você precisa lá de algumas partidas, alguns elementos de partidas, né, bobinas auxiliares, para que isso ocorra. Uma das bobinas auxiliares usa o capacitor, e o capacitor ele faz uma defasagem, né? Ou seja, ele atrasa esse sinal, em vez dele ele adianta o sinal, na verdade, né? Então, em vez dele começar em zero, ele já está começando em 100 volts aqui, né? E como ele consegue adiantar, então há uma diferença de potencial entre essas duas bobinas, e aí o motor começa a ter força para girar. Agora no motor trifásico, o que acontece? Uma fase ela é gerada nesse sentido, e a segunda fase, então essa aqui seria, por exemplo,
a fase S, né? Daí ela tem uma segunda fase, essa segunda fase ela já está defasada em relação a essa primeira, então vamos chamar de fase R, só para ficar na ordem aqui, né? E ela vai estar adiantada de 120 graus, tá? Ou seja, enquanto essa aqui está em 0, essa aqui vai estar lá em 100, 110 volts já. E só que ela vai chegar vai começar em 110, vai chegar no valor máximo exatamente igual a essa, e vai diminuir até zerar. Depois ela vai fazer o sentido contrário, né? Só que sempre adiantada em relação a essa. Pode ver, ó, nesse tempo aqui ela já está em 0 e essa aqui ainda está subindo lá para depois voltar. Então ela sempre vai estar adiantada em relação à fase S, tá? E daí tem a terceira fase, já que o sistema é trifásico, essa vai estar atrasada de 120 graus. Então se essa está adiantada, essa aqui vai estar atrasada. Enquanto essa aqui já está em 0, essa aqui ainda vai estar subindo aqui, né? Como se essa fase S estivesse aqui ainda, anteriormente. Então ela vai estar fazendo mais ou menos a seguinte forma de onda. Ela vai estar subindo aqui, ó, tá? Depois ela vai começar a descer até ela completar o ciclo dela, tá? E começar tudo de novo. Então veja que essa defasagem aqui, por conta dessa defasagem, a gente vai ter a polarização nas bobinas do motor, né? Motor trifásico, que vai ter o bobinamento dele também composto aqui mais ou menos a composição dele ele vai estar mais ou menos 120 graus uma bobina em relação à outra, né? Então veja bem, enquanto esse cara aqui está para cima, ele gera um polo sul para cá e norte para cá, por exemplo, né? Daí se esse aqui é o que está em 0, ele vai estar com norte e sul, né? Sul e norte, tá? Só que eles vão invertendo em um de cada vez, né? Então vamos supor que aqui está predominante o sul, aqui está predominante o norte e aqui o sul. Então o eixo do motor, que é um ímã permanente, né? E ele tem polo norte e polo sul, ele vai tentar ficar acompanhando esse giro aqui do motor, né? do estator aqui, tá? Então o norte ele vai querer se aproximar do sul, que os opostos se atraem, o sul com o norte. Só que vai chegar uma hora que esse cara aqui vai virar sul e esse aqui vai virar norte. O que vai acontecer então? Esse cara aqui vai querer dar um pulso um pouquinho para o sentido horário, né? E esse aqui vai vir para cá porque norte com sul ainda combina, né? Só que logo em seguida esse aqui vira norte e esse aqui vira sul de novo. Então ele vai dar mais um girinho, tá? Chegando aqui. E assim por diante, ele vai ficar transformando isso só no primeiro ciclo, né? Daí ele vai repetir e vai começar a girar. Então ele não precisa nenhum elemento, ao ser acionado ele já começa a girar automaticamente, tá? A gente vai ver nos motores trifásicos que ele pode ser acionado em duas tensões diferentes. Depois eu mostro a plaquinha do motor lá. Está aqui então a plaquinha do motor, né? E a gente pode observar aqui as características deles, mas principalmente a forma de partida dele, né? A gente tem aqui a partida para 220 volts e para 380 volts, tá? Então lembrando aí que a plaquinha ela vai ter todas as características aqui do motor. Esse motor aqui é um motor trifásico, então tá anotado aqui que ele tem 3 fases. A potência dele em kW e em cavalo, né? Então é 0,55 kW e também 0,75 cavalos. Essa é a potência aqui do motor. 0,75 é 3/4 de cavalo, tá? Tem as anotações aqui, ó, que ele pode ser conectado em 220 ou 380 volts. A corrente quando está em 220 a nominal é 3,5 ampere e quando está em 380 ela vai ser 1,77 ampere,
tá? Isso porque a potência se mantém a mesma. Então aqui é a velocidade do motor, 1690 RPM, tá? A velocidade da rede, que é 60 Hz, o fator de serviço, tá? Que é a relação do o trabalho que ele executa em relação àquilo que ele fornece, 1,15, né? A corrente de partida pela corrente de nominal, da 5,3. Isso aqui é importante para a gente saber qual que é o valor máximo de corrente de partida, tá? Fator de potência, um fator de potência meio baixo aqui, 0,69. Rendimento 69%, tá? A temperatura que ele aguenta é 40 graus Celsius, tá? Então, o grau de proteção dele aqui, IP55, tá? Então tudo isso aí, a categoria, né, do motor, tipo N, tudo isso aí a gente pode, tem que ser detalhado aí para uma especificação de motor. Mas por enquanto, como a gente quer estar vendo acionamentos, vamos se basear nessas três informações aqui. Aqui diz que é a configuração estrela, e daí ele diz U1 com W2, V1 com W2 e W1 com V2, né? Depois daqui, e daí nesse jampeamento vai a fase R, que é o L1, né? A fase S, o L2, e a fase TL3. Quando você ligar em 380 volts, aí você vai jogar a fase L1 ou a fase R, né? Daí estrela aqui, ó, que eles falam de ligação. Então a fase R vai no terminal 1, a fase S vai no terminal V1 e a fase T no terminal W1, e daí só faz o jampeamento dos outros três terminais lá, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui na plaquinha do motor, para a gente poder continuar ali vendo como que faz o acionamento do motor trifásico. Voltando aqui então, a gente viu lá que existem dois tipos de fechamento do motor trifásico, que é o fechamento triângulo, e o fechamento triângulo ele é utilizado para as tensões de 220 volts, tá? E tem o fechamento estrela, que é representado por um Y aqui, né? Esse é o fechamento quando você conecta o motor em 380 volts, tá? Então, as bobinas como foi mostrado aqui, as bobinas do motor, elas são geralmente, o mais básico tem 3 bobinas, tá? Tem motor que tem mais bobinas para fazer algumas configurações diferentes, até para colocar em tensões maiores do que 380 volts, tá? Mas o motor mais básico e esse que a gente vai mexer, ele só tem 3 bobinas, tá? Então as 3 bobinas, elas são dispostas aqui com 2 terminais, né? E esses terminais são numerados de duas formas, né? Ela pode ser o número 1, número 2 e número 3 nas partes de cima, né? O número 4, 5 e 6 na parte de baixo. Mas como vocês viram lá na plaquinha do motor, ela também pode estar sendo numerada como as letras lá, né? Então, o 1 e embaixo o 2, daí o V1 e o V2 e o W1 e o W2, tá? Então, é uma outra forma de representar os terminais da mesma bobina. E aí, para você obter então os 220 volts em cada bobina ela foi construída, né, para que ela suporte aí 220 volts de tensão, tá? Então você tem que colocar, vamos colocar aqui na bobina que os terminais são o 1 e o 2, você tem que colocar 220 volts, tá? Na bobina que os terminais são
eu vou colocar aqui meio na ordem, vou colocar primeiro as 3 bobinas, depois eu coloco a numeração lá para facilitar um pouquinho. Tá? Então as 3 bobinas aqui, eu estou disponibilizando ela como se fosse já um triângulo, porque elas vão ser, por isso que a configuração se chama triângulo. Né? Então, aqui tem que ter 220 volts. Então eu vou ter que conectar a fase R nesse terminal, e aqui tem que ter outra fase. Tá? Nesse terminal aqui, ó, para dar certo, eu vou ter que pegar o jumpear aqui junto com o 1, o terminal W2, tá? W2. O outro lado do terminal W2 é o W1, né? E aqui eu tenho que ter os 220 volts, então vamos supor que aqui vem a fase S, tá? Essa fase S vai ter que ser jumpeada junto com um outro terminal dessa outra bobina aqui, que não pode ser nem essa que já está aqui e nem essa que está aqui, ó, tá? Então eu vou conectar a fase S com o terminal V2 dessa bobina aqui. Se esse lado é o V2, o outro lado é o V1, tá? E daí o terminal V1 eu vou jumpear junto com o terminal U2 dessa primeira bobina aqui e jogar na fase T, tá? Então veja só, todas as bobinas estão entre 2 fases. Se está entre 2 fases, a tensão é 220 volts nas 3 bobinas, tá? E isso faz com que o motor funcione nas suas características nominais. Vamos supor que a empresa, a tensão máxima que tem na residência é 220 volts. Tá? Você não consegue conectar fazer o motor girar nas características nominais se você colocar ele em estrela. Tá? E a tua tensão é 220 volts. Tá? 127 volts é impossível, ele não funciona nas características nominais. Vai perder bastante torque, bastante velocidade do motor se você fizer colocar o motor em 127 volts, tá? Então ele tem que ligar no 220. Mas vamos supor que a empresa que vai ser ligada a esse motor tem a tensão de 380 volts como tensão de entrada, né? Trifásica de entrada. Então aí você vai ter que pegar essas mesmas 3 bobinas e conectar elas no formato estrela, tá? Se você colocar ela no 380 volts e ligar ela em triângulo, tá? Vai colocar 380 volts em cada bobina e vai queimar o motor, tá? Então, se é em 380 volts, você não pode ligar em triângulo, vai ter que ligar em estrela. Aí eu já vou posicionar as bobinas aqui no formato de estrela e vou explicando o porquê que tem que ser esse formato. Então é o seguinte, você vai pegar os terminais aqui, o 1, aqui vai ser o U2, os terminais V1, aqui vai ser o V2, os terminais W1 e aqui vai ser o W2, né? E aqui em cada dos terminais aqui, 1, V1 e W1, você vai colocar as fases. Então no 1 você vai colocar a fase R, no W1 você vai colocar a fase S e no V1 você vai colocar a fase T, né? E daí você vai emendar esses 3 terminais aqui, ó, tá? O que acontece? Quando você está emendando jampeando esses 3 terminais, então a corrente circula por aqui, essa corrente vem circular por aqui e essa corrente vem circular por aqui. E aí é só você observar, então vai somar as 3 correntes, né? Elas vão vir para cá e as 3 correntes vão ser somadas. Se você observar, esse cara aqui ele está adiantado e esse aqui está atrasado, e esse aqui está igual a 0. Então vamos supor que está com a corrente de 10 A aqui vai estar de menos 10 A e aqui vai estar 0. Então se você fizer a somatória, vai estar 10 mais 0 menos 10, que vai dar 0. Só que vai mudando o valor das correntes em função do tempo. Só que essa somatória, em qualquer instante que você fizer a somatória dessas correntes, sempre vai dar 0. Tá? Sempre vai ser um valor nulo. Então,
aqui no meio sempre vai ser uma corrente nula, tá? O valor, a diferença potencial é zero, tá? Aqui vai ser zero. Se você pegar, vamos fingir que não é 380 volts, se você ligou esse motor em 220 volts e na configuração estrela, se você colocar 220 e o 220 aqui, a fase entre a tensão entre a fase e 1.0 é 127 volts. Esse cara aqui, ó, ficaria como se fosse o neutro, tá? Inclusive é assim que se forma o neutro da rede elétrica, tá? Porque ele é formado o transformador também é ligado em estrela, tá? E daí você vai ter as fases sendo disponibilizadas e a somatória das fases aqui vai dar sempre zero, e do zero você tira um neutro. No motor, você só vai fazer essa ligação, esse ampliamento aqui, para que tenha a diferença de potencial entre um ponto de fase e um ponto nulo, que é muito parecido com o neutro, tá? Acontece que como essa aqui não é, aqui se fosse 220 volts que você colocasse aqui, a tensão nas bobinas ia ser 127. Como a tensão de entrada de alimentação é 380 volts, o que vai ter entre as bobinas vai ser o 220 volts. Então daí as bobinas não queimam, porque elas vão estar numa tensão que elas suportam. Então vai ser aproximadamente 220 volts que vai ter. Se você colocar a tensão, se a tensão entre as fases for 380 volts, entre fase e neutro vai ser 220 volts, tá? Então são os dois fechamentos de motor que a gente pode realizar. Agora o próximo passo é a gente montar o circuito de comando e o circuito de força para fazer uma partida direta, e a gente vai considerar obviamente só a instalação em 220 volts, que é o que a gente tem nas residências aí, tá? Então eu vou começar montando o circuito de força para depois mostrar como que fica o circuito de comando, que o circuito de comando vai ser muito parecido com com outros que são verificados aí na prática, né? No circuito de força você vai precisar, em vez de ter só fase neutra, você vai precisar de ter 3 fases, tá? A fase R, a fase S e a fase T. E cada fase vai ter que estar protegida por um fusível, que aqui na escola a gente vai utilizar o disjuntor motor no lugar do fusível. Fusível tem que estar, a simbologia do fusível é um retângulo com um traço no meio, tá? Então tá aqui os 3 fusíveis, vamos chamar de E1, E2 e E3. Na sequência vem os contatos principais do contator, que vai fazer a alimentação do motor. Então, vem aqui o contato principal, o primeiro, o segundo e o terceiro. São os contatos principais do contator, são chaves magnéticas, né, que são acionadas pela bobina do contator. Vamos chamar o contator de K1. Tá? Então, quando essa bobina for alimentada, ele ativa esses 3 contatos. Eles são nomeados como 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E também pode ter a nomenclatura L1, L2, L3 aqui em cima, T1, T2, T3 aqui embaixo, tá? Para fazer a proteção contra sobrecarga, a gente utiliza o relé de sobrecarga, tá? Motor. Então vamos colocar aqui a simbologia do relé de sobrecarga, que se o motor começar a aquecer ou ter uma sobrecarga, né, que é travar, coisa assim, que ele começa a dar uma aquecida, então esse relé vai atuar impedindo que o motor queime. Então vamos chamar de E4 esse sujeito. Daí ele vai ligar o motor, e daí a gente só vai colocar a simbologia aqui, que é o M de motor e 3 til, né, que representa 3 fases, trifásico, tá?
E daí, como a gente está ligando aqui na configuração, o motor na configuração triângulo, então a gente vai usar aqui as nomenclaturas. Poderia ser o 1 com o 6, que é aqui o primeiro, 1 com o 6 na fase R, o 2 com o 4 na fase S, né? E o 3 com o 5 na fase T. Ou como está aqui, ó, o 1 e a plaquinha do motor mostra com essa nomenclatura de 1 e W2. Então, aqui a gente teria o 1, um jampeamento de 1 junto com o W2. Tá? Então aqui teria dois fios jampeados aqui do motor, o 1 com o W2. Aqui seria o W1 com o V2. Então, nesse terminal aqui estaria jampeado W1 com o V2. E nesse outro terminal estaria jampeado o U2 com o V1. U2 com o V1. Tá? Bom, lembrando que os terminais aqui do relé também, eu não sei se vai ter espaço aqui, mas eles são iguais aqui do contator. Seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O L1, L2, L3, T1, T2, T3 também. Tá certo? Então esse aqui é, ó, fase R no terminal 1, W2 através do contator, né? Fase S no terminal W1 e V2 e fase T no terminal V2, U2 e V1, tá? Então está feito aqui o circuito de força. Vamos fazer o circuito de comando agora aqui do lado. Para o circuito de comando a gente vai ter que ter, como nossos contatores aqui são 127 volts, a gente vai ter que usar entre fase e neutro, tá? Não vamos poder colocar entre duas fases, senão queima o contator. Sempre tem que verificar qual que é a tensão de alimentação das bobinas do contator, tá? Vamos ter que colocar o fusível. Como o fusível está na E1, está na fase R, vamos aproveitar ele também, E1, tá? O neutro não precisa proteger com fusível, tá? Daí começa a montar o circuito. O primeiro elemento do circuito vai ser o contato auxiliar do relé de sobrecarga, para desarmar o circuito de comando também quando dá sobrecarga no motor, tá? Então é o E4, um contato auxiliar do relé térmico, né? Que é a numeração é 95, 96, tá? Depois vai vir a botoeira que vai desligar o circuito, então é um contato normalmente fechado da botoeira que a gente vai chamar de B0. Então contato 1 e 2, né? Depois vem a botoeira que vai ligar o circuito, que vai ser um contato normalmente aberto de uma outra botoeira chamada B1. Por fim, você vai acionar a bobina do contator K1, lembrando que o B1 é o 3 e o 4, né? E a bobina do contator é o A1 e o A2. Quando você apertar o botão e ele se manter ligado, né? Não acabar desligando quando eu desapertar o botão, você usa o contato selo, que é um contato auxiliar do contator K1, tá? Que vai em paralelo com o botão K1. Então 13 e 14 é um contato auxiliar. Veja bem que é diferente do 1L1, que é o contato principal, né? 13 e 14 é um contato auxiliar. Tá tudo o mesmo contator. Esse cara aqui pertence a esse contator e esses três pertencem ao mesmo contator, tá? Então quando apertar o botão, vai energizar a bobina do contator K1, então vai estar energizado, fechando esses três contatos, liga o motor. Fecha também o contato auxiliar aqui, mantendo energizada a bobina do contator K1, tá? E o motor liga então e fica ligado, tá? Quando eu quiser desligar o motor, eu só pressiono o B0, vai desalimentar a bobina do contator, vai abrir esse contato, vai desalimentar e desligando todos os contatos, então desliga o motor, tá? Então vamos montar isso aí lá no painel.
Só mostrando então o que a gente vai precisar para esse circuito. Vamos precisar de duas botoeiras, uma para ligar e uma para desligar, né? Aqui elas têm 4 contatos cada uma, tá? Então elas vão ter os normalmente aberto e normalmente fechado. Eu só vou precisar do B0, que vai ser o contato normalmente fechado, e do B1, que eu vou precisar do contato normalmente aberto, tá? Vou precisar também do contator, tá? Onde tem aí os contatos principais que estão lá atrás, ó, o 1L1, 3L2, 5L3 são as entradas, 2T1, 4T2 e 6T3 que são as saídas. Os contatos auxiliares, né, o 13 e o 14 que é o aberto. Não vou precisar do normalmente fechado, que é o 21 e 22, mas ele existe aqui. E a bobina aqui, que é o A1 e o A2, tá? Também vou precisar do relé térmico, que ele vai acoplado ali, já vou mostrar no contator, tá? Então ele aqui em cima ele não tem a numeração, porque ele já não precisa parafusar, ele já vai acoplado lá na saída dos contatos do contator. Então ele vai ter os terminais de saída aqui, que é o 2T1, 4T2, 6T3, e o contato normalmente fechado, que vai ser o 95 e 96, que a gente vai usar para proteger o circuito de comando. Então a gente vai colocar esse relé nesse sobrecarga acoplado aqui nos contatos principais do contator, tá? E claro que também vou precisar do motor trifásico, né? E vou utilizar esse disjuntor motor no lugar dos fusíveis lá de proteção contra curto-circuito, né? Tem um relé de sobrecarga que vai proteger o motor contra sobrecarga, e esse disjuntor motor que vai proteger contra o curto-circuito. Então está disponibilizado aqui no painel, tá o contator com o relé de sobrecarga acoplado, tá? Uma caixinha de passagem aqui só para a gente manipular os fios, a caixinha que vai estar a botoeira, e daí vai ter uma saída aqui para ir para rede. Então o primeiro passo aqui, como o neutro só vai vir até o A2, que é a saída da bobina do contator K1, eu vou pegar o fio do azul aqui e passar primeiro da rede aqui, da onde vai vir a rede, vou passar reto por aqui, né, até chegar o motor e conectar aqui no A1 do motor. Então tá lá o fio neutro passado, passou reto por aqui, veio até o contator, e vou apertar aqui ele no A2, que é a saída da bobina do contator K1. Feito. Vamos para o próximo passo. Próximo passo, eu vou montar o circuito de força aqui e deixar ele pronto, já vem trazer as três fases até os contatos 1L1, 3L2 e 5L3 do contator K1. Tá? Lembrando que eu estou retirando essas fases do disjuntor motor, então é como se eu estivesse tirando os fusíveis aqui e chegando até um L1, L2, L3 do contator. Então foi passado aqui os 3 fios, que vai fazer RST, esses fios brancos, tá? Passou direto aqui, veio até o contator, e nós vamos só fazer o aperto aqui no 1L1 do contato principal, 3L2 e o 5L3, conforme está aqui especificado no desenho do circuito de força. Então, vou apertar aqui o 1L1, o 3L2 e o 5L3. Então, como na sequência a saída dos contatos principais do motor do contator vai para a entrada dos contatos principais do relé térmico, né? E isso já foi feito através do acoplamento, então já está pronto. O que a gente vai fazer agora é pegar as saídas aqui do relé térmico, 2T1, 4T2 e 6T3, e jogar no motor. Lembrando que aqui no motor a gente vai ter que fazer o jampeamento do W1,2 com o 1, o U2 com o V1 e o V2 com o W1. Esses terminais estão aqui, eles estão na ordem, né? O 1
V1 e W1, daí o 2, V2 e W2. Então vou ter que jampear aqui, fazer aquele jampeamento conforme está ali em cima, né? O 1 com o W2, o V1 com o 2, né? E o V2 com o W1, tá? Vou fazer esse jampeamento aí. Então tá aqui a fase R que sai do 2T1. Estou conectando aqui, fiz o jampeamento com o U1 do motor, né? Que vai estar jampeado junto com o W2 do motor. A segunda ligação, então, conectando o 4T2 junto ali nos terminais V1, né, do motor, junto com o U2 do motor. Por fim, então, ligando o terminal 6T3 lá com os terminais W1 do motor, que vai junto com o V2, jampeado com o V2 do motor. Então está feito toda a parte do circuito de força, tá? Agora a gente vai para o circuito de comando. O primeiro passo do circuito de comando é pegar a fase R, né, e jogar lá no contato auxiliar do relé térmico, o 95, tá? Então eu vou aproveitar que a fase R já está aqui em cima, né, no 1L1 do contator, e vou puxar um jampeamento até o 95 do relé térmico. Está instalado o fio aqui então, ó. Jampeei junto com a fase R que está indo no terminal 1L1 do motor, fase R vindo então para o terminal 95 do relé térmico. Agora a saída que é o 96, ele vai ter que ir lá para o circuito das botoeiras, então para o terminal 1 da botoeira B0. Então vou ter que puxar um fio aqui do 95, passar pelo circuito e chegar até onde vai ficar as botoeiras aqui. Então já puxei o fio aqui, o fio preto que está saindo do 95, ele está vindo aqui, passando pela caixinha de passagem, vindo aqui onde vai ser encaixadas as botoeiras, encaixei aqui essa botoeira aqui de cima, então vai ser o botão B0 e coloquei no terminal 1 dessa botoeira, que é o contato normalmente fechado. Saindo dessa botoeira eu vou ter que tirar um jumper para dois lugares diferentes, uma que vai ser para o 3, a saída do 2, né, da botoeira B0 vai para o 3 da botoeira B1 e um jampeamento que vai lá para o 13 do contator K1. Então foi feito aqui o jampeamento saindo do botão B0, o 2 do B0. Tem um fio que está passando por aqui até chegar ao 13, né? O 13 do contator K1, que é o contato auxiliar, a entrada do contato auxiliar. E também do B0, 2 do B0 vai para a entrada 3 do botão B1. Então está feito essa parte do circuito. Agora a gente vem para a parte de baixo, onde vai sair do 4 do B1, ele vai chegar até a bobina, a entrada da bobina do contator, que é o A1, e também tem que sair um fio aqui para o 14. Como o 14 do K1 e o A1 do K1 estão mais próximos, eu vou puxar só um fio até do 4 do B1 até o A1, e daí fazer o jampeamento daqui para o 14 do K1. Então está conectado aí o último passo, o terminal 4 aqui da botoeira, está passando até chegar aqui a entrada da bobina que é o A1, e o A1 fazendo o jampeamento com o 14 do contator K1 para fechar o circuito de comando. Como a última parte foi o primeiro que a gente fez lá, que foi colocar o neutro, ele já está passado aqui, então o neutro ele vai estar indo já direto para a rede lá, e agora a gente vai conectar para ver se funciona esse circuito. Só mostrando o circuito então completo, aqui está o disjuntor motor que está no lugar no fusível, vou ligar ele. Então o neutro aqui que está no barramento para ligar
né? Passando pelas botoeiras, chegando no contator e o motor lá. Então, se eu apertar o B1, o motor liga, e se eu apertar B0, o motor desliga. Daí vale lembrar que o motor está girando num sentido para a gente fazer a próxima prática, que é o sentido aqui, no caso, está sendo o sentido anti-horário. Para eu inverter o sentido de rotação, eu teria que trocar duas fases. Vou fazer a demonstração aqui. Então ele está girando para lá, só para a gente relembrar. E eu vou trocar essa fase com essa aqui, só para verificar que ele inverte o sentido. Então tá lá, eu inverti essas duas fases aqui do 2T1 com o 6T3, tá? E agora a gente vai observar que o motor vai girar no sentido contrário, apertando o B1 lá. Então o motor agora ele está girando no sentido horário, então inverteu o sentido do motor, tá? E também por isso a gente vale ressaltar aqui uma dica, que quando você vai acionar um motor trifásico, você sempre tem que deixar livre da carga, porque por exemplo, se for pode ser um portão, uma esteira, vamos colocar o portão, e ele está totalmente fechado, para ele não forçar para continuar abrindo quando ele já está fechando, né? Quando ele está fechado, pode ser que dê isso vai travar o motor e pode ser que danifique o motor. Então, para que isso não ocorra, você primeiro tem que testar a vazio, sem colocar na carga, tá? Para ver se o sentido está correto lá, tá? E só mais uma coisinha, que é testar o relé de sobrecarga. Se aquecesse demais o motor, o relé de sobrecarga ia atuar e ia desligar o circuito aí, tá? Então tá tudo funcionando. Vamos para o próximo circuito. Então o acionamento que a gente fez e acabou de observar é a chamada de partida direta do motor. Ou seja, quando você liga o motor, ele parte num sentido e depois você desliga, e é apenas isso, tá? Se você quiser fazer com que o motor ora gire num sentido, ora gire no outro sentido, aí você tem que fazer a partida direta com reversão, tá? Então a gente vai começar com o circuito de força aqui. Lembrando que como a gente vai conectar em 220, ele vai estar na configuração, o motor vai estar na configuração triângulo. Então a gente vai precisar aqui das três fases, fase R, fase S e fase T, né? RST. Essas fases vão ter que passar por um fusível. Vamos dar o nome dos fusíveis de E1, E2 e E3. Que no nosso caso aqui a gente está utilizando o contator, o disjuntor motor, tá? E daí a gente vai ter que utilizar agora dois contatores. Um para que ele funcione num sentido e outro que funcione no sentido contrário, tá? Então vamos aqui posicionar os contatos principais do primeiro contator. Que vai ser lá o 1L1, o 3L2 e o 5L3. E a saída aqui que vai ser o 2T1, o 4T2 e o 6T3. Tá? Então esses aqui são os contatos principais que pertence ao contator K1, que vai fazer um sentido, por exemplo, o sentido anti-horário, o horário, né? Vamos colocar aqui que ele faz o sentido horário. E aí vamos ter que colocar um outro contator, que vai ser o contator K2. Vamos acionar a bobina do contator K2 para que o motor funcione no sentido anti-horário. Então vamos colocar os terminais dele aqui também. Vai existir também então o 1L1, 3L2 e 5L3, o 2T1, o 4T2 e o 6T3 do contator K2.
tá? Então é o seguinte, vai passar aqui pelo relé térmico, né? Vamos colocar o relé térmico aqui para o sentido horário e vamos colocar o relé térmico aqui para o sentido anti-horário. Ficou grande o desenho, tem que abaixar um pouquinho aqui para a gente ver o restante. Mas esses relé térmicos têm a mesma nomenclatura lá do contator, né? 1L1, 3L2 e 5L3, embaixo o 2T1, 4T2, 6T3, 1L1, 3L2, 5L3, embaixo o 2T1, 4T2 e o 6T3, tá? Então, isso aí vai ter que ser ligar um motor. Esses dois sujeitos aí vão ter que ligar um motor trifásico, sendo que ele vai ter o mesmo jampeamento lá, né? Que é um com o terminal 1 com 6. Vou colocar com numeração agora só para diferenciar. 1 com 6, que é a mesma coisa que o V1, o 1 com o W2, tá? 1 com 6, o 2 com 4 e o 3 com 5. Só para a gente fazer, se algum motor tiver essa nomenclatura, a gente acostumar com ele também. Então o que é? Vamos colocar aqui o terminal. Esse terminal que é a fase R vai para esse terminal aqui. Esse terminal aqui que é a fase S vai para esse terminal. E esse terminal aqui que é a fase T vai para esse terminal, tá? Então eu estou fazendo se eu eliminar esse circuito aqui, é o mesmo do anterior, a partida direta, o motor sendo ligado lá diretamente. Para inverter a rotação, eu tenho que inverter duas fases. Então, como a fase R está chegando nesse contato aqui, eu vou fazer uma emenda aqui, ó, né? E fazer com que inverta com a fase T que está aqui, ó. Aquela inversão que eu fiz lá, trocando tirando o fio, né? Eu vou fazer através do contator K2. Então, se eu ligar o K1, a fase R vem no 1 com 6. Se eu ligar o K2, quem vem na fase no 1 com 6 é a fase T, tá? O 2 com 4 vem a fase S e eu vou deixar quieto, vai continuar sendo a fase S. Eu só tenho que inverter 2, tá? Se eu inverter os 3, daí ele acaba não invertendo nada, tá? E a fase T T que está vendo no 3 com 5. Quando eu ligar o contator K2, vai vir a fase R, tá? Então fiz a inversão aqui através da troca de duas fases entre um contator e o outro. Na parte de cima, eu tenho que fazer o jampeamento, só que o jampeamento normal, senão ele não vai. Se eu inverter aqui em cima e inverter embaixo de novo, daí ele não acaba não invertendo a rotação. Então esse último terminal aqui tem que vir no último terminal, L3 com 5L3 com 5L3. O 3L2 tem que ir com 3L2. E o 1L1 tem que vir com o L1 aqui do outro contator. Então está aqui o circuito de força para acionamento de partida direta com reversão de um motor trifásico. Vamos para a parte de circuito de comando, então. Bom, a gente já sabe lá que o circuito do comando ele vai estar entre fase e neutro, né? Para acionar esses dois contatores aqui. Então, vai ter a fase R que vai ter o fusível e o neutro aqui vai estar só esperando o restante do circuito. Agora eu vou ter que colocar em série aqui com o relé térmico do contator K1, então eu vou ter que chamar de E4 aqui, né? Lembrando que os relés térmicos são o E4 e o E5, né? Vai ter que estar em série também no 95 e 96, né? Vai ter que estar em série também com o relé térmico do contator K2, que é o E5, também 95 e 96, porque se der
sobrecarga quando tiver no sentido direto, ou se tiver com sobrecarga no sentido reverso, tem que abrir o contato e desligar o circuito. Depois vem a botoeira B0 para desligar o circuito. E a partir do B0 eu vou precisar de dois caminhos diferentes. Um vai continuar sendo aqui, ó, o botão de ligar o motor B1, né? Até aqui é o mesmo, 3 e 4, para ligar a bobina do contator K1. Eu já risquei ali, mas vou ter que dar uma apagada, tá? Então o A1 e o A2, só que eu vou ter que puxar e puxar o contato auxiliar aqui para manter ele ligado, né? Que é o K1, então o 13 e o 14, tá? Indo para cá. E daí eu vou precisar de uma botoeira B2, normalmente aberta, 3 e 4, para acionar o... Já fiz errado aqui de novo, mas enfim, depois eu mudo lá. Com o K1, K2, né, no caso, então é B2, 13 e 14, em paralelo aqui, para acionar a bobina do contator K2. Acontece o seguinte, que se aqui está quase fechado o circuito, então se eu pressionar B1, liga K1 e ele parte no sentido direto. Se eu apertar B2, liga K2, fecha os contatos, ele vai funcionar no sentido contrário. Acontece que se por um acaso eu apertar B1 e depois B2, vai estar o K1 e o K2 ligados juntos, tá? E se isso acontecer, a fase T vai se encontrar com a fase R aqui e aqui também, ó, a fase R vai estar se encontrando com a fase T. Então eu não posso permitir que o operador tenha a opção de apertar fazer o aperto desses dois botões e dando curto-circuito no motor lá, tá? Então eu faço um circuito chamado circuito de intertravamento. Eu vou usar o contato auxiliar do contator K1, normalmente fechado, para impedir que, se o K1 estiver ligado, é o 21, 22, tá? Então se o K1 estiver acionado, vamos supor que eu energize a bobina do K1, vai fechar esse contato, vai fechar os contatos principais, o motor liga num sentido. Vai abrir esse contato, mesmo que eu aperte o B2, esse contato vai estar aberto e não consegue acionar o outro sentido, então não vai dar o curto-circuito. Daí, para eu acionar o sentido contrário, eu vou ter que desligar o motor, né? Daí, desligando o motor, desliga K1, então esse contato volta para a posição inicial, aperta o B2 e liga K2. Só que para que eu não consiga ligar o K1 de novo, eu vou ter também que colocar um contato normalmente fechado do contator K2 aqui em série, que é o 21 e 22 do contator K2, tá? Então, feito isso, quando está energizada essa bobina, abre esse contato, fecha esse contato aqui e os contatos principais do contator K2, o motor funciona no sentido contrário e mesmo que eu queira apertar B1, vai estar aberto esse contato, então não vai acionar a bobina K2, não vai acontecer o curto-circuito, tá? Então esse é o circuito de comando para partida direta para dois sentidos, né, do motor, para você fazer dois sentidos do motor, e esse é o circuito de força. Agora vamos montar lá. Para esse vídeo não ficar muito maior do que ele já está ficando, tá? Então eu vou aproveitar esse circuito aqui que eu já montei, né, que foi da partida direta anterior, que seria toda essa parte aqui, ó, tá? E como se eu já tivesse pronto esse trecho aqui. Então eu só vou acrescentar mais esse trecho aqui e o relé térmico em série aqui, né, o contato dele, e daí jampear aqui para fazer esse trecho aqui, ó, tá? Aí a gente diminui o vídeo. Se você quiser acompanhar, se você fosse montar uma partida direta com reversão do zero, então só acompanhe o início lá da partida direta que a gente fez e depois a gente complementa aqui com o restante do circuito para fazer a reversão. Então aqui no circuito de comando a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a fase R continua vindo para o 95 do E4
Eu só vou tirar o 96, em vez dele vir para o B0, eu vou colocar ele para o 95 do E5, tá? E daí esse 96 do E5 é que vai para o botão B0. Então tá feito aí, ó. Saiu veio lá da fase, veio para o 95 do E4. Saiu do 96 do E4, veio para o 95 do E5. E do 96 do E5 tá indo lá pro contato 1 do B0, tá? Agora o próximo passo seria tirar do B0 esse jampeamento entre o B0 para o terminal 3, que já está feito, né? Então do 2 do B0 aqui, ó, tá vindo o fio que vai para o 3 do B1, né? Tá feito aqui. E também tem o jampeamento aqui no 2 do B0 que está indo lá pro 13 do K1, que já está feito também, tá? Então esses jampeamentos estão feitos. O que eu vou aproveitar é fazer os outros jampeamentos aqui, ó. Como o 3 do B2 está próximo aqui do 3 do B1, eu já vou aproveitar e fazer um jampeamento do 3 do B1 para o 3 do B2, tá? E como esse jampeamento aqui, ó, já foi feito do 3 para o 13 do K1 e está próximo aqui, o 13 do K1 está próximo do 13 do K2, eu vou fazer também o jampeamento daqui para lá, ó. 13 do K1, vou pegar um fio e puxar até o 13 do K2. Então esse jampeamento que sai do 2, não está aqui escrito, mas é o 2 do B0 para o 3 do B1, para o 13 do K1, para o 3 do B2 e para o 13 do K2, foi feito dessa forma aqui, ó. Então saí lá do 2 do B0, né? Ele está vindo aqui, saindo dois fios, um está vindo aqui por trás, né? Vindo no 3 do B1 e também para o 3 do B2. E tem outro fio aqui saindo do 2 do B0 que está indo lá pro 13 do K1. E daí eu fiz o jampeamento aqui já pro 13 do K2, fechando essa parte do circuito. Agora aqui na parte de baixo, no circuito anterior, a gente tirava do 4 do B1 e ia direto para a bobina do A1, que é isso que está acontecendo lá. E lá fazia o jampeamento, né, com 14 do K1. Então tá aqui, ó, os dois saem do 4 aqui do B1, né, que é esse fio aqui, ó, e ele vai passando para cá e vem para a bobina do K1, fazendo o jampeamento com 14. A única coisa que eu vou ter que fazer é tirar esse jampeamento aqui do A1, e jogar lá para o 21 do K2, tá? E depois fazer do 22 do K2 vindo para a bobina do A1 do K1. Então foi feito aqui, ó. Eu joguei a saída do 14, que estava com o 4 do B1. Os dois fios estão indo agora no 21 do K2. Tá aqui, ó. O jampeamento tá aqui, ó, feito, ó, 21 do K1, K2 está vindo lá da botoeira e também está vindo do 14 do K1. Da saída 22 do K2 é ela que assumiu o lugar aqui, vindo na bobina o A1 do K1, conforme desenho aqui, ó. Então 22 do K2 está vindo no A1 do K1. Próximo passo agora, que está pronto toda essa parte aqui do circuito de comando, né, é vir para a parte do B2. Do B2 já foi feito, vem o jampeamento aqui para o 3 e para o 13, né? Então a gente vai sair do 4 do B2 e fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui para o B1, né? Juntar o 4 do B2 junto com o 14 do K2 e entrar no 21 do K1 dessa vez. Então foi conectado aqui o fio na saída 4 da botoeira B2, ela passou por lá, vai ir para o contato 21, né, jampeado aí com o 14 do K2, tá? Então o 14 do K2 e o 4 do B2 estão entrando no 21, que é um contato normalmente fechado do contator K1.
dessa saída, que é o 22 do contator K1, vai ir para a bobina A1 do K2. Então tá aqui o 22 do contator K1, ele vai lá para a bobina o A1 do K2. Para finalizar daí o circuito de comando, só vai retirar aqui o A2, né, que é a saída, o neutro, para ir para o neutro. A gente vai fazer o jampeamento do A2 do K1 com o A2 do K2, que já está indo lá para o neutro na rede. Tá feito então o jampeamento aqui, ó, o A2 do K2 foi jampeado aqui com o A2 do K1, e esse fio azul ele está indo lá para o neutro da rede aqui, fechando então o circuito de comando. Agora falta fazer o circuito de força. Da mesma forma, o circuito de força, essa parte aqui já está pronta porque pertence àquele circuito anterior que a gente fez. Então a fase R já está passando pelo K1, né? A fase S pelo 3L2 do K2 e a fase ET, o 5L3 do K3, do K1, né? Tudo do K1 aqui. Já está acoplado aqui o relé térmico e as saídas 2T1, 4T2 e 6T3 do relé térmico estão indo nos terminais 1 com 6, 2 com 4, 3 e 5 com o motor, conforme a gente já pode ver aqui, ó, né? Esses fios brancos aqui estão vindo da rede RST, vindo nos terminais aqui 1L1, 2T, 3L2 e 5L3, né? Daí o relé térmico acoplado. E as três saídas aqui do 2T1, 4T2 e 6T3 do relé indo para o motor. O que a gente vai fazer? Só fazer o jampeamento aqui, daqui do contator K1 para o contator K2 e do relé térmico E4 para o relé térmico E5. Então, o circuito de força aqui foi feito o jampeamento, ó, o 1L1 do K1 com o 1L1 do K2, o 3L2 do K1 com 3L3 do K2 e o 5L3 do K1 com 5L3 do K2. E aqui embaixo também foi feito o jampeamento, só que invertido para poder funcionar. Então o 2T, a reversão, né? O 2T1 foi com o 6T3, o 4T2 continuou junto com o 4T2 nos dois, e o 6T3 do K1 foi com o 2T1 do K2. Tá? Vamos testar lá então, o circuito está pronto. Para facilitar a visualização do sentido do motor, foi colocado então essa fita aqui para identificar o sentido. Tá? Então vamos lá. Pressionando B1, ele vai fazer o motor girar no sentido. Se eu apertar o B2 ele não pode fazer nada, porque se fizesse ia dar curto-circuito, tá? Então está protegido por causa do intertravamento que foi feito. Apertando o B0 desliga o motor. Então, observando que ele estava vindo no sentido anti-horário. Agora eu vou apertar o B2 e ele vai partir para o sentido horário. Tá? É a mesma coisa, se eu apertar B1 não pode acontecer nada, tem um intertravamento protegendo, né? Se eu apertar B0, então o motor para e ele está girando no sentido horário. Então essa aí é a partida do motor trifásico, partida direta com reversão. Sempre que for viável, a gente vai fazer a partida direta do motor trifásico, tá? Então o ideal é sempre fazer a partida direta, que é essas partidas que a gente acabou de terminar e fazer aí na prática, tá? Partida direta com reversão. Acontece que por algumas vezes quando com potências maiores e com cargas mais pesadas, pode acontecer de que exija uma corrente inicial de partida muito superior do que aquela que foi estabelecido para o motor, tá? E essa corrente, a corrente em circuitos indutivos, que é no caso do motor, ele sempre vai correr esse pico de corrente que funciona mais ou menos da seguinte forma, tá? A corrente nominal do motor ela vai partir e vai vir vai se manter nesse nível aqui, né? Então se é 3 amperes,
ele sobe até 3 amperes e se mantém nesse nível até você desligar o motor. Acontece que quando você dá a partida, para o motor começar a girar, ele exige uma corrente muito maior, muito superior à corrente nominal do motor. Então ele faz esse pico de corrente lá em cima e depois ele estabiliza, tá? Então quando essa corrente de pico aqui de partida, essa corrente de partida fica muito superior a um valor aceitável aqui da corrente nominal, para não dar prejuízos nem para o motor e nem para a rede elétrica, tem que haver algumas técnicas para isso. Existem várias, tá? Uma a gente vai ver aqui, que é ligar o motor com os dois fechamentos, o estrela em primeiro lugar e o triângulo, né? Para funcionar depois o restante do tempo, tá? Mas também tem os recursos de autotransformador, que são transformadores que você faz com que o motor parta com uma tensão e uma corrente mais suave, depois ela estabilize. E hoje em dia existem equipamentos eletrônicos que fazem isso com mais eficiência. Por exemplo, o soft start, né? E também o inversor de frequência. Então, só para relembrar, o fechamento triângulo ele foi feito para 380 volts. Mas se eu colocar na tensão de 220 volts, né, em vez do 380, eu partir com 220 volts, vai ter a fase que é 220, entre fase e fase é 220 volts. Só que esse ponto aqui, como eu falei no começo da aula, né, do vídeo, esse ponto aqui é um referencial zero, ou seja, como se fosse o neutro. Então, entre a fase e esse ponto aqui vai ter 127 volts, ao invés dos 220. Em todas as fases e esse ponto vai ter 127 volts. Tá? Então, como vai diminuir a tensão e a bobina é fabricada para funcionar em 220, vai diminuir a tensão, portanto vai diminuir também a corrente, só que daí vai diminuir também a potência, por isso que ele não pode ficar rodando nessa configuração o tempo inteiro, tá? Só na partida, só no momento enquanto estabiliza a corrente. E também vai diminuir o torque, tá? Então vai diminuir todas as características do motor trifásico. Mas ele acaba, como eu falei, ele diminui a corrente, então essa corrente acaba suavizando. Em vez de ir lá para cima, um pico muito alto, ele vai ter quase que a metade aqui e depois ele vai estabilizar. Então, a gente vai determinar um tempo aqui com a partida, o motor no fechamento estrela, e depois que passar esse tempo aí até desligar o motor, ele vai ficar no fechamento triângulo, tá? Então, para isso a gente tem que fazer o uso de 3 contatores. Então, através desses 3 contatores, tá? K1, K2 e K3, eu tenho que fazer inicialmente o fechamento estrela, né? Jogar a fase R no terminal U1, a fase S no terminal W1 e a fase T no terminal V1, né? Ou ao contrário, o 1 RST, vamos supor aqui, vamos inverter aqui, colocar o S aqui e o T aqui, só para ficar igual que vai ficar no circuito lá. Então vai lá. E vou fazer isso através do contator K1. Ó, tanto o 1 recebe a fase R. O V1 recebe a fase S, então aqui também vai ter que receber a fase S do V1. Tá? E o W1 recebe a fase T, e aqui ele vai ter que receber, no triângulo ele vai ter que receber a fase T também. Então o contator K1 vai ser responsável só por jogar a fase R no U1, a fase S no V1 e a fase T no W1. Então, aqui tem os fusíveis E1, E2 e E3, que vai na fase R, na fase S e na fase T.
do fusível vai para o contador K1, 1L1, 3L2 e 5L3. Do T1, T2 e T2T1, 4T2 e 6T3, ele vai para o relé térmico, tá? Como só vai precisar de um relé térmico porque o K1 é o que vai estar sempre ligado. Daí hora vai estar com um contator e hora com o outro, tá? Então não precisa colocar relé térmico nos 3 contatores, apenas no primeiro aqui, tá? Ele sempre vai estar ligado o K1. Então se ele der sobrecarga ele já desliga, tá? E daí o 1, o V1 e o W1 estão aqui. Eu vou jogar a fase R aqui, vai vir no 1, a fase S no V1 e a fase W no U1. Aliás, desculpa, a fase T no W1, tá? E agora eu tenho que fazer primeiro o fechamento estrela, que é para a partida ser suave. O que eu tenho que fazer para o fechamento ser estrela? Eu já joguei a fase R no 1, S no V1 e o T no W1. Agora eu tenho que jampear o U2, o V2 e o W2. Quem vai fazer esse jampeamento aqui é o contador K3. Então eu vou jogar esses 3 terminais do motor, o U2, o V2 e o W2 lá nos terminais do contador K3. E a parte de cima aqui, ela vai fazer o jampeamento, ou seja, vai emendar os 3 terminais aí do contador. Então, fazendo o jampeamento aqui em cima. Quando eu ligar o contador K1 junto com o contador K3, tem que ligar os dois juntos, tá? Ele vai fazer o fechamento estrela do motor trifásico, tá? Daí eu tenho que usar um relé temporizador que vai estar no circuito de comando. Ele vai contar o tempo. Passado o tempo, ele vai desligar esse circuito aqui e vai ter que fechar esse circuito triângulo. Então ele vai ter que tirar esse jampeamento, que é desligar o contador K3, e vai ter que fazer a configuração triângulo através do contador K1 conectado junto com o contador K2. Bom, então como que é a configuração triângulo? O 1 que está indo junto na fase R, ele tem que estar jampeado com o W2. Então o 1 que está vindo aqui, ele tem que ser jampeado através do contador K2 com o W2. Então vai ter que ir lá com o W2. Tá? Então quem vai fazer o jampeamento entre o 1 e W2 é o K1 junto com o K2. O que mais? Na fase S tem que estar V1 junto com o 2. Então o V1 está vindo na fase S e através do contador K2 eu vou jogar junto com o 2. O 2 é esse fio aqui. E da mesma forma a fase T, ele está vindo no W1 e eu vou ter que jogar junto com o V2. Então o contador K1 está fazendo a fase T indo no W1 e através do contador K2 a fase T vai para o V2. E daí faz o jampeamento, que é considerado o fechamento em triângulo do motor trifásico, tá? Então fechou. O circuito de força vai ser esse cara aqui. Agora as considerações para fazer o circuito de comando, tá? Vamos lembrar que o K3 é responsável só para fazer o fechamento estrela, né? O K2 é responsável só por fazer o fechamento triângulo. E o contador K1, ele é responsável por jogar a fase R e ST nos terminais U1, V1 e W1 do motor, tá? E como que tem que funcionar então? Ele tem que partir o motor em estrela. Então quando eu ligar, apertar B1, vai ter que ligar o motor e daí até estabilizar a corrente de partida. Ou seja, vai ter que contar um determinado tempo. Passou esse determinado tempo, uns 5 ou 10 segundos, ele vai ter que desligar esse contador, manter ligado o K1 e ligar o contador K2. Daí faz com K1 e K2 ligado depois do tempo, ele vai fechar o triângulo e daí vai
está nas características nominais do motor. Então eu vou precisar de um botão B0 para desligar o circuito, um botão B1 para ligar o circuito, um relé temporizador para dar o tempo desse circuito ligar, contar o tempo dele ligar, depois desligar e ligar esse, e vou ter que fazer um intertravamento entre K2 e K3, porque eu não posso ligar esse K2 aqui junto com o K3, já que o K2 está mandando a fase RST para cá, né, para esses terminais, e o K3 está jumpeando esses terminais. Então se eu ligar, se houver risco de K2 estar junto com o K3, vai dar um triplo curto-circuito aqui em cima, tá? Então tem que fazer um intertravamento entre K2 e K3, tá? E o relé temporizador que vai desligar o K3 e ligar o K2. Então vamos fazer o circuito de comando lá. Circuito de comando então já está montado aqui, já desenhei ele completo. Vamos lá, sai do fusível, que é o da fase R, passa lá pelo contato auxiliar do relé térmico para proteger contra sobrecarga, passa pelo botão B0 que vai desligar o motor, passa pelo botão B1 que vai acionar a bobina do contator K1 e o K1 em paralelo aqui que vai selar, né, vai fazer a retenção do circuito, ou seja, quando apertar B1 vai energizar a bobina, fecha esse contato, mesmo que eu tirar o dedo do botão vai manter energizado. Ao mesmo tempo vai energizar a bobina do relé temporizador e também através do contato normalmente fechado desse relé temporizador vai energizar K3. Então nesse instante vai estar K1 e K3 conectados juntos fazendo a ligação estrela. Vai começar a contar o tempo desse relé temporizador. Quando passar o tempo, esse contato que estava do 15 para o 16 ele vai passar a ser do 15 para o 18 aqui em cima. Só lembrando antes que com o K3 ligado, esse K3 aqui vai estar aberto, então o K2 não vai conseguir ser energizado por esses dois motivos. Então, quando passar o tempo e o 15 sair do 16 e ir para o 18, ele fazer essa pontezinha daqui para cá, tá? Então a corrente vai cortar do K3 e vai esperar fechar esse contato primeiro para ligar o K2. Energizando o K2, então ele abre o contato aqui e garante que K3 não vai ficar energizado durante esse tempo. Aí ligando o K2 ele faz a configuração junto com o K1 aqui que se mantém acionado, né? E daí liga K1 e K2 fazendo a configuração triângulo. Daí se eu quiser desligar é só apertar B0, abre o circuito todo e desliga todo o circuito. Então para montar esse circuito eu vou precisar de 3 contatores, tá? Um relé temporizador e 2 botoeiras, tá? E mais o relé térmico para proteger contra a sobrecarga, além do fusível que vai estar sendo representado lá pelo disjuntor motor. Então está pronto aqui o circuito de força aqui, onde que está vindo as fases lá da rede, né? Entrando aqui ó, nos terminais 1L1, 2, 3L2 e 5L3, tanto do contator K1 quanto K3, isso através do jampeamento, né? Então está feito o jampeamento aqui para os 3 contatos. O acoplamento aqui do relé térmico, que estão interligando as saídas aqui do contator, dos contatos principais. E daí os terminais 1, o 2T1, 4T2 e 6T3 que estão indo lá nesses terminais que são o U1, o V1 e o W1 do motor. Os contatos aqui do contator K2, a saída do contator K2, então está indo no W2, né, junto com o 6T3 lá, tá? Daí o 4T2 que está vindo no V2, o 6T3 que está vindo no U2, né, e o 6T3 que está no V2 e o jampeamento aqui para o contator K3. Então tem o jampeamento aqui e eles indo na ordem lá correta lá, o W
o U1, o U2, o W2, o W2 e o V2, tá? Ou seja, ou melhor dizendo, W2, U2 e V2. Jampeados aqui no contador K3, que tem o jampeamento aqui em cima, conforme demonstrado aqui. Então está feito o circuito de força. Vamos para o circuito de comando. Então, dando início à montagem do circuito de comando, vou fazer os jampeamentos aqui do neutro, tá? Vindo do A2 do K1 para o A2 do KT1, para o A2 do KT3 e o A2 do K2. Lembrando que eu posicionei o K2 lá por último, né? Mas não tem importância, invertendo os lugares, mas é importante colocar considerar o lugar certinho aqui de cada contador, tá? Então fazer esse jampeamento aqui do neutro e aproveitar já para passar também a fase aqui pro 95 e já sair do 96 até o terminal 1 do botão B0. Então eu saí com o fio do neutro aqui, passei por aqui passando pelo contador K1. Esse aqui vai ser o meu contador K2, está jampeado. Esse aqui é o contador K3, está jampeado. E o relé temporizador também está, então, alimentado com o neutro na sua bobina ali. Eu aproveitei aqui a fase R, que está vendo 1L1 do K2, e já joguei ela lá para o contato 95 do relé térmico. E daí saí com o contato do relé térmico até a botoeira B0 aqui, colocando o B1, colocando no terminal 1 a botoeira B0. Próximo passo, então, saindo do B do 2, indo para o 3 e fazendo já um jumper por 13 do K1. Então, coloquei aqui um jampeamento entre o terminal 2 da botoeira B0, indo para o 3, e o outro fio está passando aqui, chegando até o contato 13 do K1, que vai fazer o selo aqui. Passando para a parte de baixo, sai da botoeira B1, terminal 4, e faz todos esses jampeamentos aqui, ó. Indo para o 14 do K1, a entrada da bobina 1 do K1, o 15 do KT1, né? E a bobina do KT1. Então tá lá o 4 do botão, ele sai, vem aqui para o 14 do K1, que é a saída do contato normalmente aberto. Do 14 K1 vai para a bobina do próprio K1, né? Sai, um jampeamento da bobina do K1, vai lá para a bobina do relé temporizador, e mais um jampeamento para a entrada dos contatos lá, o 15 do relé temporizador. O próximo passo é pegar a saída 16, que é o contato normalmente fechado do relé temporizador KT1, e vir até o 21 do K2, e daí saída do 22 do contato fechado aqui de K2, vir para a bobina o A1 do K3. Então foi tirado aqui o fio do 16 do relé temporizador KT1, ele está indo para o contato normalmente fechado, a entrada 21 do K2, a saída 22 desse contato fechado está vindo pro A1 do K3, que é a bobina do K3, tá? E daí já está com os neutros aqui que a gente passou inicialmente. Para terminar o circuito, então, pega a saída normalmente aberta do KT1, que é o 18, vai até o 21 do K3, que vai fazer o intertravamento. Saindo do 22 do K3, vai para a bobina A1 do K2. Então tá aqui, ó, o fio saindo do 18 do KT1, tá vindo para o 21, que é o contato normalmente fechado do K3, né? A saída do K3 aqui, que é o 22, vai para a bobina do K2, fazendo o intertravamento entre os dois, então. E daí o circuito do neutro já está passado, então agora é só testar o funcionamento. Testando o funcionamento então do circuito, vai funcionar da seguinte forma: os dois contadores aqui vão acionar quando eu apertar o B1, tá? O relé temporizador vai começar a contar o tempo. Quando
passar o tempo do relé temporizador, vai desligar K3, ligar K2 e vai permanecer ligado até eu apertar B0 ali. Então vamos lá. Passa o tempo, está contando o tempo, passou o tempo, mudou. Então ele começou numa velocidade um pouco menor, mas também com a corrente menor, e depois passou a funcionar na rotação nominal com a corrente nominal do motor. O tempo pode ser regulado aqui através dessa manopla com uma chavezinha de fenda. Você pode trocar de 1,5 segundos até 60 minutos, tá? E aqui você pode fazer o ajuste fino do tempo também. Então esse é o circuito estrela triângulo de partida de motor trifásico. E assim a gente encerra as práticas de partida de motor trifásico.